Olá, estudantes do 8º ano. Nesse vídeo vamos falar brevemente sobre termos integrantes e essenciais e acessórios de uma oração. Vamos entender brevemente como que funciona essa questão do sujeito, do predicado, de um verbo transitivo direto ou indireto. Eu sou a professora Rosa Bueno, estou aqui com a minha colega intérprete que está fazendo a transcrição com a linguagem de sinais e parabenizo vocês por estarem aí nos prestigiando. Então vamos ver aqui para começo de conversa, né, o que a gente elaborou. Você já percebeu que nas atividades de língua portuguesa aparecem termos como frase, oração e período? Será que toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração? E aí, por que será que isso acontece, né? Então, quando a gente tem a presença do verbo, aí a gente pode considerar que essa frase é uma oração, né? Então, a gente tendo a presença do verbo, o verbo é aquilo que dá para conjugar, aí eu considero, opa, é uma oração. Se não tiver a presença do verbo, não é considerado uma oração. É essa a diferença, né? Então, o que a gente tem aqui? Olha, uma tirinha para fazer uma reflexão sobre isso. No primeiro quadrinho, o personagem diz o seguinte: meu pai diz que há problemas por todos os lados, mas acha o nosso país o melhor lugar do mundo, né? Então, observem aqui que nós temos no primeiro quadrinho, meu pai, sendo o sujeito da frase, diz que há problemas por todos os lados, é o predicado dessa frase. O verbo está ali, né, dizer, logo após o sujeito, né? Então, quando eu converso com o verbo de uma frase, eu identifico o sujeito, né? Por exemplo, o que ele diz? Né? Ele diz que há problema por todos os lados. Opa, esse é o nosso predicado. Mas quem diz que há problema por todos os lados? Meu pai, esse é o sujeito, né? Então, o sujeito é aquele que age sobre o verbo, nesse caso ele está dizendo algo. E sujeito e predicado são os termos integrantes, são os termos essenciais de uma oração. Tá? Olhem aqui nesse quadrinho para a gente entender melhor. No primeiro quadrinho a gente tem: Mãe Joana, os cancelados serão exaltados. Devemos agradecer pelas bênçãos da vida, na mesma proporção que reclamamos dos perrengues, pois o segredo da vida é sempre o equilíbrio. Vejam, o sujeito da locução verbal, devemos agradecer, e reclamamos é nós, né? Quem devemos agradecer? Quem reclamamos? Só pode ser nós, esse sujeito. A locução e a forma verbal necessitam ou não de complementos para que seus sentidos fiquem completos? Necessitam, né? Eu preciso de ter os complementos para entender a frase e entender ali qual é o objeto direto do meu verbo. Quando eu digo devemos agradecer, alguém vai perguntar, agradecer o quê? Tem que ter um complemento, né? Agradecer pelas bênçãos da vida e etc. Quando eu digo nós reclamamos de quê? Tem que ter um complemento, senão a gente, né, não tem ali uma frase com sentido completo. Reclamamos dos perrengues da vida. Opa, quando eu digo reclamamos dos, eu tenho a presença da preposição de, né? De mais os virou dos. Então, quando eu tenho preposição, a gente tem o quê? Que o verbo reclamar é transitivo indireto, porque pede a preposição, certo? Então, quando o verbo pede uma preposição, ele é transitivo indireto. Se ele não pede, é direto, né? Então percebam que nós sim precisamos de complementos, pois sem os complementos esses verbos não teriam significado. Portanto, são transitivos, né? E o nome dado ao complemento do verbo transitivo é objeto, que pode ser direto ou indireto, dependendo da forma como se liga ao verbo. Então, a gente tem, só para retomar brevemente, né? Os termos integrantes da oração podem ser o objeto direto, o objeto indireto, né? Se o verbo precisar de preposição, aí vai ser indireto, né? Quando eu digo Paulo ajuda Maria, opa, temos que ele é um objeto direto ali, né? Ajuda alguém. Agora, Paulo precisa de ajuda, opa, de uma preposição, então nesse caso precisa é um verbo transitivo indireto por causa da preposição. Então, nesse vídeo, nós fizemos uma breve retomada dos termos essenciais integrantes da oração. Espero que tenham gostado e até breve.